Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite comentando importantes aspectos da reforma tributária que está em pauta no Congresso. O economista Roberto Luiz Troster analisando a aprovação da reforma da Previdência, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, entrevista o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Manuel Pereira Calças. Fique conosco. Uma notícia positiva que fez a Bolsa bater os 100 mil pontos foi a aprovação da reforma da Previdência. Duas questões importantes, uma política e uma econômica. A política é que 3 em cada 4 deputados votaram a favor da reforma. Note que uma reforma, da forma como essa está sendo implementada, é tirar direitos de alguns, aumentar a contribuição de outros e ainda mais, fazer com que todos trabalhem um pouco mais para se aposentarem. Politicamente, tem custos a curto prazo para benefícios do país a longo prazo. O fato do Congresso ter votado assim mostra que o Congresso está mais empenhado num futuro do Brasil melhor. A segunda é a questão econômica. Além da melhora da dinâmica da dívida pública, estimada em algum valor entre 800 e 1 bi nos próximos 10 anos, foi o anúncio de que você vai ter outras medidas posteriores, como a reforma da Previdência, mais privatizações, o pacote anticorrupção, algumas medidas microeconômicas. Se tudo isso for aprovado, é uma sinalização de que o país pode ter uma ambição de voltar a crescer a taxas maiores do que as taxas anêmicas que está crescendo atualmente. Há um ponto cego na política econômica ainda, que é a questão do crédito, que não foi equacionada ainda e que pode piorar com uma das propostas em circulação, que é esse imposto sobre transações. De maneira geral, estamos melhores do que estávamos 2, 3 semanas atrás, mas estamos bem aquém do que poderíamos estar. É isso. A primeira transmissão televisiva no Brasil aconteceu em 1939. Ela ocorreu em uma feira internacional de amostras no Rio de Janeiro. Todavia, a implementação da televisão no Brasil foi em 1950, com a primeira emissora oficial, a TV Tupi. Apenas em 1970 aconteceu a primeira transmissão de TV em cores, na Copa do Mundo do México pela Embratel, em caráter experimental e fechado, para um público seleto, iniciando uma nova divisão social entre os que podiam trocar seus aparelhos pelos coloridos e os que tiveram que manter suas televisões em preto e branco. Essa, você sabia? Após a aprovação, pelo menos em primeiro turno, da reforma da Previdência, volta à discussão o tema da reforma tributária. Na verdade, há várias questões sendo debatidas, projetos diferentes, com tramitações diferentes e ainda outros a serem apresentados. Um mais adiantado na Câmara dos Deputados, já passou por uma comissão de Constituição e Justiça, está na comissão especial e fica para ser analisada a questão de unificação de vários tributos, estaduais, federais e municipais em um único. Estaríamos falando do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que uniria o Imposto sobre Serviços, o ICMS, PIS, COFINS e IPI num único imposto. Tem um grande apoio, uma simplificação em algumas questões, mas, por outro lado, precisa ser analisado o impacto disso em relação a estados, municípios, a interferência na competência legislativa desses entes e também como seria tratado algumas questões específicas. Seria a mesma alíquota para a atividade de serviços, de comércio e da indústria? Isso não geraria distorções? Essa análise é muito importante. Há outro projeto também no Senado que busca uma unificação, no mesmo sentido, dos tributos federais, estaduais e municipais, e vale também essa preocupação.
como seriam tratados em termos de alíquota, serviços, comércio e também a indústria. O fundamental é que nós tenhamos, portanto, uma reforma tributária que simplifique as relações com o fisco. O governo federal também sinaliza a apresentação de um projeto de lei até o final desse mês de julho, onde a unificação seria apenas em relação a impostos federais, excluindo, portanto, ICMS e ISS, mas também buscando uma simplificação e a redução no número de impostos. Todos colocam não ser possível uma redução na arrecadação e também não há margem para aumento da carga tributária. Ninguém mais consegue arcar com esses ônus tão pesados. Portanto, o que é fundamental na reforma tributária é a desburocratização, a simplificação, a redução de obrigações acessórias. Mesmo a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que trata em parte dela do Simples, uma lei com 89 artigos, se nós formos ver toda a regulamentação dela, apenas no Comitê Gestor do Simples Nacional são mais de 150 resoluções, algumas com mais de 900 artigos. Portanto, é muito difícil para qualquer empresário, seja da microempresa, da pequena empresa e mesmo das grandes empresas, acompanhar essa parafernália legislativa que se altera praticamente todos os dias. O SIMP, assim, vai acompanhar todos os projetos, todos os atos junto ao Congresso Nacional e mesmo em relação ao Poder Executivo, participando de consultas, de questionamentos, apresentando proposta, buscando uma simplificação, buscando meios em que haja efetiva racionalidade na legislação tributária, comercial e fiscal, mas principalmente para ter segurança jurídica, para que o empresário possa se dedicar à sua atividade empresarial, gerando emprego, gerando renda, produzindo e pagando corretamente os seus impostos. Os interessados em conhecer um pouco mais sobre a história e o funcionamento do Poder Judiciário paulista podem recorrer às visitas monitoradas ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Grupos de 20 a 50 pessoas podem agendar visitas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras ao Palácio da Justiça, localizado na Praça da Sé, centro de São Paulo. No programa, além do tour pelas dependências do prédio, construído na década de 30 pelo arquiteto Ramos de Azevedo, há também palestras sobre a instalação e a evolução da Justiça Paulista, além de outros temas. A visita monitorada é gratuita e, já que estamos falando sobre o Tribunal de Justiça, acompanhe a entrevista da semana, realizada com o seu presidente, Manuel Pereira Calças. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Manuel Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que muito nos honra com a sua participação. E nós estamos gravando esse programa no plenário do Tribunal de Justiça de São Paulo, com autorização do nosso presidente. Gostaríamos de começar, presidente, com a mudança da gestão. O senhor trouxe uma experiência do setor privado para o setor público e uma redução de custos na renegociação de uma forma geral. Daria para o senhor falar um pouco a respeito, por favor? Bom, em primeiro lugar, é preciso dar a dimensão do porte do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é considerado, em termos de complexidade e número de processos, o maior tribunal do mundo em número de processos. Nós temos cerca de 20 milhões de processos. Fora isso, nós temos 72 mil servidores, considerando os contratados, os concursados e os terceirizados. Isso dá a dimensão do volume de recursos humanos e de processos que nós lidamos no dia a dia. Temos cerca de 800 prédios que são utilizados na prestação desses serviços jurisdicionais. A frota de cerca de 2.500 veículos e temos 320 comarcas. Com isso, nós temos que prestar serviços jurisdicionais, o que é feito por cerca de 3 mil magistrados, o que dá uma administração pública
que não pode mais ser gerida exclusivamente sob a ótica dos princípios do direito público. Para isso, resolvemos trazer uma experiência aurida desde minha infância, já que meus pais e meus avós sempre foram empresários da área rural e da área civil e, portanto, achei que seria conveniente a adoção dos princípios da racionalidade. Então, a primeira regra é orçamento enxuto, cortes de despesas desnecessárias, racionalização dos órgãos e direcionamento dos recursos humanos exclusivamente, ou pelo menos preferencialmente, para atividade fim. A atividade meio deve ser reduzida e foi esse o escopo que nós colocamos desde o primeiro dia da gestão e que tem dado ótimos resultados. Basta ver, doutor José, que no início da gestão nós tínhamos 12 secretarias, nós reduzimos para 7 e isso gerou uma economia de cargos de alto custo para o tribunal de grande porte. Tivemos aí o reencaminhamento de pessoas que estavam em coordenação, em supervisão, em gestão, para a prestação efetiva dos serviços diretamente ao jurisdicionado. Reduzimos também o número de prédios. Devolvemos uma série de edifícios que estavam alugados a preços bastante altos e fizemos uma renegociação de todos os aluguéis dos grandes prédios, com uma economia de cerca de 20% nos preços dos aluguéis que foram recontratados. É importante deixar ressaltado, doutor José, que não é que os preços estavam superdimensionados. Sempre me perguntam isso. Ocorre que houve uma alteração do mercado imobiliário brasileiro. Então, tanto o preço dos imóveis quanto o preço dos aluguéis caiu muito. Houve um desaquecimento do mercado imobiliário. Então, nós usamos esse desaquecimento para renegociarmos com os locadores que de bate-pronto aceitaram a redução e isso trouxe para o Tribunal de Justiça uma economia muito grande dos recursos, que são recursos do contribuinte paulista, porque o Estado não tem dinheiro, o Estado não rende. Então, o dinheiro que nós aplicamos é o dinheiro que nós, como contribuintes, e nós todos somos contribuintes, pagamos para os cofres do Estado de São Paulo, que são divididos entre os 3 poderes. Então, foi uma coisa de mera economia, não é, doméstica praticamente. Presidente, o senhor trabalhou e tem trabalhado muito em garantir a segurança jurídica do tribunal e para as pessoas. Introduziu as varas especializadas, especialmente as varas empresariais. Dá para falar um pouquinho a respeito? Pois é, desde 2005, nós introduzimos com um grupo de desembargadores, juízes e servidores a especialização na área de direito empresarial. Nós criamos uma vara especializada em falências e recuperações, criamos uma câmara especializada em falências e recuperações. Posteriormente, nós criamos uma câmara especializada em direito empresarial. Atualmente, nós temos 2 câmaras reservadas, que na verdade são especializadas, em falências, recuperações e toda a outra matéria que diz respeito ao direito empresarial. E temos hoje 3 varas no Fórum João Mendes, que são especializadas em falências e recuperações, e 2 varas em direito empresarial. Qual o objetivo disto? Isso veio atender aos reclamos das próprias universidades, Universidade de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, eu na condição de professor, tanto do Largo de São Francisco quanto da PUC, em conversa com os professores, senti que havia um clamor nos meios acadêmicos, que houvesse uma especialização em que
o direito comercial fosse resolvido em termos jurisdicionais em varas que não fossem só de direito privado, mas que tratassem exclusivamente do direito empresarial. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Advogados de São Paulo, o Instituto dos Advogados de São Paulo, o MDA e todas as demais instituições da advocacia, juntamente com o Ministério Público Paulista, se uniram e deram, vamos dizer, um incentivo para que o Tribunal de Justiça realizasse essa especialização. Então, com isso, hoje nós temos aqui no Fórum João Mendes uma alta especialização em matéria empresarial. É o tribunal pioneiro nisso e é o único que tem especialização em primeiro e segundo grau, ou seja, de forma vertical. Então, São Paulo está servindo de modelo, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro já tinha vara especializada em direito empresarial, mas até hoje não tem câmaras no Tribunal de Justiça. Isso gera insegurança jurídica. O objetivo maior, doutor José, como o senhor me esclareceu bem, corretamente, é a segurança jurídica. Porque o empreendedor só vem para o Brasil para trazer o capital que gira no mundo, o capital não tem pátria, o capital vem para onde tem segurança jurídica, quando ele sabe que o judiciário vai interpretar os contratos de uma forma previsível. A previsibilidade da interpretação do direito vigente num país gera segurança jurídica. A segurança jurídica para o empresário e para o setor financeiro acarreta um incentivo para a atração de novos investimentos. Com isso, o nosso país, que pelo Banco Mundial estava classificada numa posição muito atrás para trazer investidores estrangeiros, agora com certeza será reclassificado e com isso o Brasil atrairá novos investimentos, notadamente após a reforma da Previdência Social que está em vias de ser aprovada em nosso país. O senhor foi homenageado pelo Congresso Nacional de Direito Empresarial e recebeu essa honraria na Associação dos Advogados por esse trabalho bonito, meritório que o senhor tem feito. E o senhor conseguiu algo bastante incomum em ser professor na Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, professor de Direito, e na Pontifícia Universidade Católica. É verdade. Ou seja, o senhor tem uma habilidade totalmente diferente dos outros professores que ficam ou numa universidade ou na outra. E eu gostaria de explorá-lo e ter a sua opinião como professor das duas universidades, especificamente voltado à micro e pequena empresa, a legislação vigente e o que está se caminhando. O senhor poderia ter seu comentário? Realmente eu tenho uma honra muito grande de ser professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também na velha academia no Largo de São Francisco. É uma honra para qualquer pessoa, sinto-me muito feliz por isso. Mas em relação à minha matéria, que é direito comercial, em relação à microempresa, a empresa de pequeno porte, é preciso enfatizar, e aqui é a arena adequada, não é? Já que quem promove esse debate é o sindicato que tutela e que protege os interesses da microempresa, não é? Da pequena empresa e por aí afora, eu tenho que dizer o seguinte, é preciso ressaltar que a Constituição Federal Brasileira, que já tem mais de 30 anos, ela já previa no artigo 170, inciso 9, como princípio da ordem econômica nacional, uma proteção ao microempresário, à microempresa e à empresa de pequeno porte. Então, esse é um princípio constitucional daquilo que eu chamo de Constituição Econômica Brasileira. Fora isso, o Código Civil, o nosso Código Civil brasileiro, que é de 2003, também em dispositivo expresso, ele estabelece que deve ser tutelada de forma preferencial e diferenciada a microempresa e a empresa de pequeno porte. Não bastasse isso, aqui no estado de São Paulo, recentemente, nós tivemos uma lei, eu vou passar o número porque eu acho importante, porque é uma lei recente, é uma lei
número 16.928, de 16 de janeiro de 2019, né, que foi sancionada pelo governador Dória e que ela dispõe sobre um tratamento diferenciado, favorecido e simplificado às microempresas e às empresas de pequeno porte nas contratações realizadas no âmbito da administração estadual. Isso é importante para que os microempresários saibam que, atualmente, após essa lei recentíssima, no âmbito dos 3 poderes do Estado de São Paulo, executivo, legislativo e judiciário, e também na administração indireta, não é? Eles têm uma preferência, uma prioridade de participarem das nossas licitações com preferência de contratação. Eu acho essa uma notícia muito alvissareira e isso tem por escopo apenas e tão somente cumprir o preceito constitucional que eu mencionei no início, não é, desse questionamento. Presidente, o seu mandato termina em dezembro. O que o senhor vai fazer quando terminar o mandato? Vai continuar na casa? Não vai? Vai ser professor? Quais são as suas intenções futuras? Bom, isso até eu queria saber, né? Essa é a grande questão. Eu sou juiz desde os 25 anos, portanto, há 43 anos, não é? Eu visto toga todos os dias. Eu tenho a impressão que não sairei de imediato, até porque eu continuo na Câmara Empresarial, onde eu sou o decano, o mais antigo, a minha cadeira continua reservada lá, não é? Ainda posso trabalhar muitos anos ainda, até cair na compulsória, né? Portanto, se eu quiser, posso ficar até os 75 anos de idade. É uma opção. Quanto à faculdade, não pretendo abandonar, e no Largo de São Francisco eu posso ficar até a compulsória. E agora também criamos o professor sênior. O professor sênior é aquele que já caiu na compulsória e fica lecionando pro bono, sem qualquer contrapartida, mas apenas pelo prazer de transmitir para os alunos, e recebe como contrapartida a convivência com a juventude, que é o maior estipêndio que um professor pode receber, porque eu aprendo muito mais com jovens do que ensino para eles. Portanto, para mim, isso vai ser uma coisa que eu posso, enquanto Deus me der forças, eu vou continuar na velha academia aí, transmitindo o pouco da experiência que eu recebi, não é? E posso, evidentemente, ir para uma consultoria, alguma coisa aí, e ir para a fazenda, né? Aí eu mexer só com o gado, né, com os cavalos e por aí afora, que seria também uma coisa muito boa, fora os netos, né? Tenho minha esposa, meus filhos, meus 2 netos, né? Então aí eu vou me dedicar à família também, já que faltei muito para ela.